Primeiro nós temos um curso de formação, certo? Sim. Curso de 3 dias. E dentro desse curso, o que também vai ser abordado? Aham, tá, legal. E Então, em primeira depois, mão, só um minutinho. o que vai ser abordado? Isso. E depois, como é que é essa construção no protocolo para atendimento, né? Eu acho que é interessante saber como é que é conduzido isso. E depois, o que é a questão também que eu fiquei curiosa também, eu sou muito curiosa, e para compreender também essa parte da certificação. O que um protocolo de 3 dias começa a ser desenvolvido, criado, implementado, e o que esse protocolo, né, esse trabalho, traz através também do processo de certificação. E eu queria entender quais são essas ferramentas que foram construídas através do seu conhecimento, aplicabilidade, o entendimento que você tem da área, né, de toda a sua experiência pessoal, da sua visão em relação aos seus pacientes, e como você construiu isso. Então, você quer saber um pouco da história também disso aqui. Na Tá, verdade, legal. um pouco da metodologia. Eu acho que é legal a gente estar inserido assim, dentro desse processo, uma metodologia que parece uma coisa muito diferenciada, né? Eu acho que é bem diferente mesmo. Sim. Porque a nossa metodologia, ela nasceu da prática, né? Assim, Sim. claro, fiz um monte de curso em vários lugares diferentes, né? Que ajudou a criar aí um repositório terapêutico. E, além disso, teve uma fase que eu cheguei a ler 80 livros por ano. Você comentou Fiz isso. mais ou menos ali uns 3, 4 anos, quando eu estava bem no início, ainda em formação também, eu li uma média de 80 livros por ano. Eu tinha uns 5 livros simultâneos lendo ao mesmo tempo, ok? Era parte do meu dia, eu imaginava aquilo como uma preparação para, enquanto eu não tinha uma agenda lotada, eu conseguir pegar e construir conhecimento para ajudar pessoas. E eu sempre gostei muito de ler o que eu acho que é simples e prático. Mesmo que fosse grande, porque tem coisa que é grande e que é simples e prático, mas tem coisa que é grande que é só prolixidade. Por exemplo, vou dar um exemplo de livro. Gente, livro que o povo fala, o povo adora, mas que eu detesto. Quem pensa enriquece. Detesto. Li tudo, mas detesto. Mas é meio complexo, Muito prolixo. eu acho. Muito prolixo. O Napoleão Hill, ele... Prolixo. Aí, eu fiz pior. Eu li O Leis do Triunfo. Só para vocês entenderem, o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, é um resumo do livro As Leis do Triunfo, que As Leis do Triunfo são umas 700 páginas, é um livro desse tamanho assim. Cara, que livro prolixo! Aí tem um livro do Napoleão Hill, gente, que é o resumo de tudo, é prático, é gostoso, o livro bom, que é o livro que eu recomendo o pessoal ler, pensando nessa pegada de praticidade. Querem saber que livro é esse? Ih, não querem. Ó, ixi, não quer, não quer saber. Não quer. No final eu conto. No final eu conto. Já era. Lá no final eu conto. Nossa! Essa energia de resposta aqui, gente, lá no final, hoje eu conto. Fala! A gente tem uma coisa prática. Vou contar, mas vai ser no final. Vai ser no final. Pelo menos no final aqui desse bloco de respostas, para segurar vocês. Ok. Aí o que acontece? Ó. Então isso aí ajudou muito. Ajudou muito também o excesso de prática, tá? Mesmo antes de começar a atender com a hipnoterapia, eu recebi uma premiação pela Febracis aqui em Brasília por atingir mais de 1.000 horas de coaching, o que é uma realização que poucos aqui em Brasília possuem, tá? Hoje, eu tenho uma quantidade de horas de atendimento de coaching e se juntar com a hipnoterapia, que é equivalente, ou às vezes até superior, a de um treinador atual da Febracis Brasília. Então, se alguém conhece a Febracis, vai entender o que eu tô falando. Sim, mas e ela é colocada na categoria de questão de horas? Né? O quê? De horas assistidas, de horas praticadas, né? Isso que você está falando. Não, a Febracis, é porque a Febracis, eles têm um sistema de coaching. Eles têm um sistema de coaching. Aí, quando você loga para fazer as sessões, ele registra a quantidade de horas que você tem lá atendendo. Então, essas 1.000 horas foram 1.000 horas não estudando, foram 1.000 horas atendendo. Atendendo, sim. Atendendo, De treinamento que eu passei ali naquela época, deve ter sido umas 500 horas de treinamento fácil.
Se brincar aí também vai umas 1000 horas de treinamento pegando o que teve de formação de coaching e programação neurolinguística que eu participei, tá? Então, gente, só para quem chegou aí depois, o que acontece? Hoje é o encontro de perguntas e respostas, tá? Eu vou responder aqui algumas perguntas da Milene. Quem tiver perguntas e quiser fazer perguntas, o que você vai fazer aí? Levanta a mãozinha no aplicativo, porque aí eu sei quem é que está aqui na sequência, tá? Milene me perguntou aqui sobre o que vai ser abordado na formação, como é que é a história e metodologia aqui de ter surgido tudo isso do VC, como é construído o protocolo para atendimento e como funciona a certificação. Tá? Então, eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Então, beleza, esse é o meu background. Aí, como é que começou a história aí de me tornar um terapeuta? Quando eu comecei a fazer programação neurolinguística e porque eu identifiquei um problema no coaching, que é não existe demanda de mercado para coach. A Febracis vende muito coaching porque a Febracis ela gera a demanda. E nem é vendendo coaching, a Febracis gera a demanda vendendo o método CIS, que é um curso de inteligência emocional. E lá dentro a Febracis vende a formação. Então esse é o sistema. Então ela só produz, né? Ela só multiplica, né? Ela é um multiplicador, né? E ela gera demanda para ela, né? Ela não gera demanda para outros. Sim. Ok? E não existe demanda espontânea de mercado. Por exemplo, terapia, existe demanda de mercado. As pessoas buscam terapia ativamente. Então, os colegas estão aqui, que são psicanalistas. Colegas são psicólogos. Quem está pensando aqui em migrar, talvez, para essa área de terapia holística, terapia com hipnose, talvez até caminhar junto com a gente no instituto, vindo aqui para dentro. Existe demanda nesse mercado. Existe demanda nesse mercado. Cada vez mais crescente, né? Crescente e constante. E este é um mercado que não será substituído pela inteligência artificial, porque você está lidando com emoções. Não será. Seres então, humanos, é um espaço que quem entrar e se estabelecer não vai perder demanda ao longo do tempo. Tá? Perfeito. Então, isso tudo começou a gerar ali o meu background de atendimento. Eu entendi muito bem a metodologia da Febracis. Isso é uma coisa, gente, que eu tenho que elogiar da Febracis. Febracis tem método para coaching. Eles têm método mesmo. Então, o Paulo Vieira e o método CIS, o método de coaching integral sistêmico lá, é metódico. Isso é muito legal, porque a ausência de uma estrutura dificulta muitas coisas. Então, isso me inspirou, tá? Outra coisa que me inspirou bastante é que eu tenho um histórico ligado com cuidado de pessoas. Durante muito tempo, fui líder em igrejas, ok? E aí, ali, lidei com muito jovem, muito adolescente, muita gente atendendo pessoas e tal. Então, isso aí também meio que mexeu comigo e me impulsionou a cuidar de pessoas, desde muito cedo. Nos 17 até os 27, mais ou menos ali por quase 10 anos, 10, 15 anos da minha vida ou mais, sempre eu estive envolvido em cuidado de pessoas de idades diferentes. Cuidar de idoso, cuidado de criança, cuidar de adolescente, cuidar de jovem, ok? E aí veio a hipnose como uma forma de me tornar o melhor coach. Só que a hipnose me surpreendeu muito. E aí, no começo, quando eu comecei a atender hipnose, eu vi que existia uma abertura de mercado, porque não tinha muita gente que atendia hipnose aqui no DF. Tinha, mas não tinha ninguém muito bem posicionado. E, gente, quando é assim, eu pensei em duas coisas. Eu falei, bom, ou essas pessoas aí realmente não são pessoas profissionais, ou não tem demanda. E aí eu tenho o risco aqui agora de estar entrando numa outra coisa que é semelhante ao coaching, né? Mas eu assumi o risco e, para minha surpresa, a surpresa na verdade, as pessoas não são profissionais, isso é uma verdade, mas existe demanda de mercado. E a verdade é que essas pessoas não eram profissionais, não trabalhavam de forma profissional, eram aventureiros. Então, tem muito aventureiro no DF. Começa a atender, daqui a pouco some. E aí, tem gente que começa, atende 3 clientes por semana e acha que, nossa, eu estou indo mega bem. Eu cheguei em uma fase aqui, gente, que eu estava atendendo quase 20 clientes por semana. Aqui, sozinho. Hoje, o VC, Águas Claras, está praticamente lotado. A gente, inclusive, teve que, essa semana, transferir 2 dias da Yara daqui para lá, para poder suprir a demanda que está crescente em Águas Claras. E da formação, já aviso para vocês, pelo menos uma pessoa sai da formação já contratada.
Depende da pessoa ir para a certificação, mas eu vou explicar isso já já também. Por quê? Porque eu já tenho necessidade de demanda aqui no Lago Norte, mais uma pessoa, entendeu? E isso, tô falando isso para vocês, porque a gente está expandindo horários de quem está com a gente hoje, tá? Então, assim, tá uma demanda, segundo semestre, para a terapia, ele é mais intenso. Até diminui com o pessoal da psicanálise que está aqui comigo, tá? Então, sempre tem mais gente buscando ali. Beleza. Aí, nessa história, comecei a atender, comecei a ver que existia demanda crescente, e eu, a partir de um certo ponto, quando eu já tinha a minha própria sala, que é essa sala que eu estou aqui, e eu decidi reformar essa sala, eu aluguei a sala do lado, para poder acompanhar a reforma e não parar de atender. E porque era no mesmo prédio, do lado, então era fácil para as pessoas poderem vir. Quando chegou, a minha sala ficou pronta, eu tinha uma decisão a tomar. Eu podia pegar e entregar a outra sala e continuar do jeito que era, ou eu podia dar um passo. E o que eu observei nesse período da reforma? Que mesmo investindo dinheiro para reformar, e o dinheiro entrando, eu ainda conseguia pagar a outra sala. Eu falei, não pegar, então, eu já tenho estrutura, e fazer um teste. Vou fazer um teste. Negociei com a dona, falei, olha, eu quero ficar mais X meses. Se eu precisar devolver a sala nesse período, você me isenta de multa? Aí ela, isento, porque ela ia ficar com a sala desocupada, e ela já sabia que eu tinha entrado para ficar um período curto. E aí eu falei bem assim, bom, agora eu preciso trazer terapeutas. Os primeiros terapeutas que eu trouxe foi no modelo de parceria, não deu certo. Porque as pessoas não tiveram compromisso comigo, mesmo eu tendo compromisso com elas, e mesmo que eu estivesse anunciando para elas terem clientes. Gente, a pessoa não deu certo, infelizmente. Então, hoje, por exemplo, eu não trabalho mais em sistema de parceria. Então, quem vem para o VC ganha uma remuneração. E aí, qual é a minha visão? A pessoa está recebendo a remuneração, depois de um tempo, se ela está lá, está vestindo a camisa, a gente começa a pensar em dar para ela participação nos lucros ou de montar uma operação onde ela vai ficar à frente. Que aí isso é uma outra coisa que está agora começando a aparecer no Instituto. Tá? Então, esse aí foi o contexto. E aí, no final de 2023, a gente já era mais bem avaliado do DF, eu decidi que a gente ia testar a operação em Águas Claras, porque uma das pessoas que estava aqui comigo não podia mais vir para cá. Ela precisava ficar próximo lá da família e tudo, em Águas Claras. Eu falei, não, cara, você é muito bom. Vamos montar uma unidade para você. Foi o que eu falei. Eu dei a louca. Mas eu falei, mas eu dei a louca sábia, tá, gente? Eu fiz o teste. Eu falei assim, ó, a gente vai fazer assim. Vamos alugar um coworking, você vai atender lá. Eu continuo fazendo o anúncio do jeito que é, mas a gente fala agora que a gente tem 2 unidades, uma em Águas Claras, para atendimento presencial, e a outra aqui. E o teste foi feito em Águas Claras em outubro, perdão, antes disso, foi agosto, setembro, outubro, novembro, essa pessoa decidiu sair. Só que o teste já estava validado. Aí eu falei, eu tenho um lema, tá, gente? Vocês vão me ver falando isso algumas vezes, talvez vocês vejam alguns materiais gráficos do Instituto com isso, que é para frente e para cima, sempre. Eu não faço parte do grupo dos que retrocedem. Eu faço parte do grupo dos que avançam para o alvo. Então, a minha visão é, não vamos ceder espaço. É daqui para frente e é daqui para cima. O que nós conquistamos, nós não deixamos para trás. Aí eu falei, rapaz, já está validado. Vou arranjar outra pessoa. Na época tinha uma terapeuta minha aqui, aí eu mandei ela daqui para lá, para poder continuar com essa operação no mesmo coworking, do mesmo jeito que era, continuando os anúncios em Águas Claras. No dezembro inteiro, nós começamos a reforma em Águas Claras e, paralelo a isso, criamos a escola. Por que a escola nasceu? A escola nasceu porque, antes dessa pessoa sair, outras 2 saíram do VC. E eu investi quase 100 horas de treinamento individual com cada uma delas. Eu falei, gente, não dá. Se eu fizer isso de novo, eu vou ficar doido. Eu preciso ter algo onde a pessoa já entende como eu atendo para ela poder vir para minha equipe. Então, a escola nasceu, gente, de verdade, a intenção não era ter lucro. E ainda não é ter lucro. Tipo assim, eu faço pelo lucro. O meu principal objetivo com a escola é formar pessoas. Claro, hoje a escola é lucrativa. Preciso compartilhar isso com vocês. E lucro é um dos nossos valores, tá, gente?
É um lucro absurdo da escola? Não é. O objetivo principal da escola continua sendo de formar pessoas para vir trabalhar com a gente, entendeu? Aí, o que acontece? Por que a nossa formação ela se tornou diferente? Porque eu comecei a ensinar, nessa altura, não simplesmente as técnicas frias que a pessoa aprende no curso de formação em qualquer outra escola. A técnica que eu aprendi de outra pessoa, porque eu sou um professor, porque eu estudei, porque eu li o livro do Milton Erickson, porque eu li o livro do Dave Elman, porque eu li o livro da Melissa Tiers, porque eu li o livro do James Braid, porque eu li o livro do Emile Coué. Nada disso. Ah, porque eu li o livro do Anton. Nada disso. Eu peguei e falei, eu vou ensinar o que eu faço. Como é que é o meu estilo de indução? Como é que é o meu estilo de aprofundamento? E que funciona. Porque tá lá, gente. Mais de 200 avaliações, com média 5 no Google. E funciona. Tá gerando muito resultado para as pessoas. Aí, nessa história, em janeiro inauguramos a segunda unidade e a nossa turma tinha terminado. Essa pessoa que estava comigo lá, a última pessoa desse grupo que eu tinha colocado um monte de energia, saiu. Fala para mim, vou embora. Aí eu falei, como assim? Você tá vendo, a gente acabou de fazer a formação e tem um monte de gente agora vindo aprender com a gente vai crescer ainda mais esse ano. Você tá vendo a unidade nova, zerada, prontinha. Eu falei, que empresa que tem 2 unidades assim de hipnoterapia no Brasil? Não conheço. Eu falei, você vai sair mesmo? Vou. Eu falei, tudo bem. Por sorte, o que acontece, gente? Escola. Eu mando uma mensagem no grupo. Pessoal, ó, tô abrindo 2 vagas agora para terapeuta. Quem tem interesse? 2 pessoas se voluntariaram. A Alice e a Yara. Depois disso, em sequência, veio o Flávio. Depois disso também veio a Lidiane. E veio o Danilo. Então, hoje esse é o grupo que está comigo em Águas Claras, barra aqui lá do Norte, né? E em breve, acredito que alguns de vocês, se assim quiserem. Aí, beleza. Então, Vitor, como é que surgiu essa metodologia? Eu sou um Master em PNL. O Master em PNL tem uma habilidade que é modelagem avançada. Então, o Master em PNL se torna especialista em identificar estruturas e decodificar essas estruturas. Estruturas de pensamento, estruturas de sentimento, estruturas de comportamento. E, junto com isso, eu vivi um processo de business coaching, onde o meu coach business pegou e me recomendou a leitura de um livro que mexeu muito comigo. Foi o livro O Mito do Empreendedor. Quem não leu esse livro, vale a pena ler. É um livro que vai falar sobre franquia. E nesse livro, o cara do Mito do Empreendedor falava bem assim, ó, que todo negócio deve ser pensado como uma franquia, porque tem que ter procedimentos operacionais. Aí eu dei a doida. Eu falei, cara, já estamos crescendo, vou começar a ter procedimento operacional para tudo. Aí eu comecei a escrever. Então, hoje, o administrativo tem um jeito de fazer o primeiro atendimento, tem um jeito de fazer a venda, tem um jeito de conduzir o processo de negociação, está todo mundo treinado nesses procedimentos operacionais. O atendimento dentro da sala na primeira sessão, tem toda uma sequência, tem um procedimento operacional para seguir para fazer a primeira sessão. Tem a parte da anamnese, é uma das partes dessa sequência, e tem a parte do pitch de vendas. Tudo estruturado, inclusive a parte que a pessoa tem que chegar, desodorizar, ligar isso, temperatura, não sei o quê, tudo isso aí tem manual operacional da empresa. Quando o terapeuta novo chega, eu sento com ele e a gente conversa sobre, por exemplo, o que ele vai apresentar sobre ele como diferenciais dele. Justamente para ter uma comunicação, que é uma comunicação persuasiva. Tá? Então, legal. A nossa formação, portanto, ela é uma formação que vai ensinar essas estruturas, que são estruturas básicas do nosso atendimento, ok? Em primeira mão, já vou mostrar para vocês aqui a apostila do curso, ó, porque foi atualizada essa semana. Olha só. Isso aqui, vocês estão vendo agora, é a apostila do nosso curso de formação, tá? Olha só. Então, a gente tem uma parte aqui introdutória. Aí, o que a gente vai aprender? Nós vamos aprender história da hipnose. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem mais facilmente, né? Nós vamos aprender lá, ó. Hipnose e induções, história da hipnose, loops de comportamento, hipnose e transe, frequências cerebrais, hipnose e auto-hipnose, hipnoterapia, modelo da mente,
método VC, o ambiente terapêutico, a sessão 0, que é a sessão de avaliação, a anamnese VC, como fazer a orientação do paciente, como conduzir a sessão 1, como conduzir a sessão 2, 3, 4 e 5. Olha aí, ó, Milene estava perguntando de metodologia, né? Então, olha aí, ó, tem aí até sobre isso a gente vai falar lá dentro. Induções hipnóticas, a indução VC, a âncora de reindução VC. A indução VC você faz no primeiro atendimento. A âncora de reindução você também instala no primeiro atendimento. Por quê? Porque aí você vai pegar nos demais atendimentos e você consegue começar o processo de transe da pessoa muito mais rápido. Tem cursos que só ensinam isso aqui, âncora de reindução hipnótica, em módulo avançado ou num master, tipo, num curso extra que a pessoa vai fazer depois da formação. Mas, gente, eu sei que isso aqui é tão útil, mas tão útil que eu falei assim, cara, isso aqui é avançado? É. Mas só que isso aqui ajuda a pessoa, no segundo atendimento para frente, colocar a pessoa no transe em 2, 3 minutos. Precisa de 10, não precisa de 5. 2, 3 minutos, a pessoa está no transe. Então eu falei, não, mesmo que seja avançado, eu vou ensinar já na formação. Porque eu acho que isso aqui é essencial para o atendimento. Vitor, por que você fala que isso é essencial? Gente, porque é a experiência de quem atendeu 3.000 horas de atendimento individual. Quem atendeu 355 pacientes. Da última vez que eu contei era isso. Pode ser até mais atualmente já. Entendeu? Então, eu coloco aqui o que é prático e que eu uso na clínica e que eu vi que faria diferença. Aprofundamento, quais são os princípios, não é só aqui qual é o aprofundamento, não sei o quê, porque o povo fala, faz o aprofundamento da escada, com a contagem regressiva. Não, tem 3 princípios. Eu ensino os 3 princípios e durante a formação vocês vão ver que vocês vão poder fazer o aprofundamento de formas diferentes usando os 3 princípios. Também vou comentar isso lá. Emersão do transe. Como fazer uma emersão, que é uma emersão, por exemplo, que ela é mais poderosa, para a pessoa pegar e ser diferente, sair diferente, consolidar tudo aquilo. Outras induções, autoindução, para auto-hipnose. Como é que faz? Como é que funciona? Também a gente já ensina lá. Aí a gente tem um bloco todinho sobre sugestões. Ó. O que são as sugestões hipnóticas? Como fazer? Como é que funcionam as sugestões diretas? Como é que funcionam as sugestões indiretas? Isso aqui, ó, eu fui numa formação avançada, presencial, curso caro. O cara passou 3 dias, ele não explicou isso aqui. Eu olhei e falei, não é possível. Não é possível. Um curso que o cara não explica sugestões. Um modelo terapêutico do VC Instituto, também vou ensinar para vocês, que é o resumo hoje, a síntese de tudo que eu penso terapeuticamente. Vou mostrar para vocês lá, que é da árvore da abundância. Sugestões diretas VC, que aí é a forma como hoje a gente faz sugestões diretas. Isso aqui é uma técnica que é específica nossa. Tudo que vocês veem assim que no final tem o VC, é porque é coisa única nossa, tá? Aí, ó, aí entra os protocolos, tá? Qual é a diferença, Vitor, de uma técnica para um protocolo? Uma técnica vai pegar e vai fazer com que você saiba uma aplicação da hipnose ou uma ferramentinha ali da hipnose para aqueles casos. O que o protocolo é? O protocolo é uma sequência de sugestões que gera um resultado previsível. Então, o protocolo é quase como um roteiro. O roteiro que vai trazer uma série de sugestões e que você vai conseguir utilizar e gerar mudança no seu paciente. Então, muito do que vocês estão vendo daqui para trás, na parte 2, daqui para trás, essa página todinha aqui, ó. Tudo isso aqui é técnica. Técnica, 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 técnica. Aí, quando chega nos protocolos, o que é o protocolo? Sequência de sugestões, que vai usar de várias técnicas diferentes para a pessoa poder pegar um roteiro e gerar um resultado previsível. Então, a gente explica isso aí, desenvolve isso aí. Protocolos, a gente vai falar dos 3 grandes objetivos, das 2 grandes ferramentas, que é a memória e a imaginação, as 2 posições perceptivas, que é o associado e o dissociado. Aí aqui já entra os protocolos. Ó. O primeiro protocolo que vocês vão aprender, lugar terapêutico, e esse aqui é não só como uma técnica, porque existe a técnica lugar terapêutico, que é, você sempre vai situar a pessoa em algum lugar na mente dela. Mas tem o protocolo, que é o lugar terapêutico, o protocolo VC. Nosso protocolo de lugar terapêutico, vocês vão aprender. Nele tem até ancoragem de cheiro. É muito legal. Muito legal. Quem já fez o atendimento, geralmente a técnica é o protocolo que a gente desenvolve na primeira sessão. Quem não fez,
vai entender, ok? Geralmente, a primeira sessão do Instituto é uma recomendação para todo mundo. Faça sempre lugar terapêutico, e aí você pode conectar um segundo protocolo, mas faça sempre lugar terapêutico. Por quê? Super gostoso da pessoa entrar no transe, facilita, gera recursos, gera uma experiência muito boa, tá? Lá no Hypno Experience, eu fiz lugar terapêutico, mas foi um lugar terapêutico bem suave, não é igual esse aqui, que é o nosso específico da clínica, e eu conectei uma outra técnica com ele, uma aplicação do contato com o inconsciente, que é o contato com a criança interior, ok? Fiz só isso aí naquele evento lá do Hypno Experience. Vocês vão aprender a técnica da reflexão final, que ajuda a consolidar o processo, a técnica da progressão ao futuro, ou progressão, que também são protocolos aqui. Vocês vão aprender as sugestões diretas VC, como é que funciona. Vocês vão aprender o protocolo entregando, que é um protocolo de alívio, de mudança, um protocolo maravilhoso. Contato com o inconsciente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui geralmente é a ferramenta que a gente faz na primeira sessão nossa. Acordo, a primeira sessão que eu falo é a primeira experiência nossa lá na turma. Acordo com o inconsciente, outra técnica. Convencendo o inconsciente, outra técnica, outro protocolo. Ridículos, um protocolo de dessensibilização emocional. Visão positiva de futuro, que é para você construir para a pessoa uma visão de para onde ela vai e ela adicionar recursos emocionais. Regressão para resgatar recursos emocionais, regressão para ressignificação de evento conhecido. Isso aqui é o conteúdo desta nossa formação, tá? Então, isso aí é o que vocês vão aprender na formação. Na formação. Então, o que a formação vai fazer? Vai ensinar as técnicas básicas e vai ensinar para você 12 protocolos de hipnose. Desses 12, na nossa metodologia, são 5 sessões. Você pode escolher, de acordo com o paciente, o que vai ser feito em cada sessão. Como é que é os roteiros, Vitor, da apostila? Que a apostila vocês conseguem usar para o atendimento. Olha aqui, ó. Olha que interessante, ó. Só para dividir com vocês também. Já vem o roteiro, que é o roteiro que você vai poder usar na clínica, tá? Olha lá. Quando usar? Sendo que o paciente repetiu para você algumas vezes determinado acontecimento negativo da história dele. Quando existe um trauma forte impactante conhecido, já conhecido. Como conduzir? Identifique não sei o quê. Preparação. Passo 1, passo 0, indução e aprofundamento. Passo 1, faça isso, isso e isso. Passo 2, faça isso, 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 isso. Passo 3, faça isso, isso e isso. Passo 4, faça isso, isso e isso. Passo 5, faça isso, isso e isso. Passo 6, passo 7. Entendeu? Então, com o roteiro aqui para você conduzir, muito, muito difícil você não saber o que fazer. E você sair preparado para pegar e conseguir aplicar a técnica na pessoa. Alguém tinha falado para mim em alguma sessão nossa aqui, bem assim, mas eu não sei como é que o pessoal faz, eu não sei bem o que fazer depois de colocar a pessoa no transe. Então, quando você entende o protocolo é exatamente o que fazer com a pessoa em transe. Um dos diferenciais hoje do VC é esse. A gente tem vários protocolos. Então, ó, quantos protocolos hoje catalogados o VC tem, tá? Hoje, catalogados, nós temos a seguinte quantidade, ó. Também vou dividir com vocês aqui, ó. Em primeira mão. Catalogados, nós temos essa quantidade aqui, ó. Olha só. Então, é da apostila também, tá? Porque na apostila a gente mostra isso aí para vocês, ó. Olha só, que interessante. Catalogados são esses aqui, ó. Espera, que aqui tudo é apostila. A apostila de vocês está com 34 páginas, tá? Tudo que está aqui a gente vai cobrir na apostila. Não é uma apostila que é só para você ficar lendo em casa, não. Ó, isso aqui tudo é protocolo, tá? Isso aqui, do 1 ao 7, são protocolos específicos do VC que já estão dentro da formação. Do 8 até o 28, ok? São protocolos que já estão gravados dentro da certificação. E aqui, ó, até o 64, tá vendo? São protocolos que ainda não estão gravados, não estão ensinados ainda. Mas são protocolos catalogados do Instituto. Tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Ok? Tudo isso aqui. Então, hoje a gente tem 64 protocolos catalogados. Vitor, por que você chama de protocolos? Porque eu sei os resultados que esses protocolos geram.
E aí, quando a gente vai para a certificação, o que a gente está fazendo hoje na certificação? O que é a certificação? Qual é a diferença da formação para a certificação? A diferença é a seguinte, ó, aqui para mostrar para vocês também. Porque também sempre gera essa dúvida no início, e a gente já até colocou isso na própria apostila, né? Então, ó, na formação, você vai ter 3 dias, 36 horas. Na certificação, são 12 meses. Encontro uma vez por semana, online, em grupo, na segunda, às 19 horas. Na plataforma nossa, tá? Dados aqui de ontem, porque ontem a gente terminou de atualizar essa apostila, são mais de 186 horas de conteúdo. O que que tem lá dentro da certificação, Vitor? Olha que interessante, pessoal. Ó, eu vou dividir com vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Dentro da plataforma da certificação, tem um monte de conteúdo, tudo sobre hipnose. Tá? A gente tem um outro produto também hoje, mas que é esse Você para Cima, mas esse aqui eu não vou falar agora, não. Então, ó, todo encontro ao vivo, toda segunda, 19 horas. Nesse encontro ao vivo, a gente tem supervisão e aprendizado. E eu aplico o protocolo. A gente vai chegar aí em mais de 50 protocolos VC, tá? Tem vários conteúdos terapêuticos, tem supervisões gravadas, só aqui são quase 50 horas. Tem um módulo lá falando de negócios terapêuticos, tem a parte de orientação vocacional e profissional, tem a parte de dinâmica social e limites, que é outro curso, e você ganha a possibilidade de fazer prática supervisionada dentro do VC, sendo que se você vier para prática supervisionada dentro do VC, você vai ter supervisão individual comigo. Hoje em dia ainda é assim, pode ser que no futuro isso mude, mas hoje em dia ainda é assim. Na formação, técnicas básicas e avançadas de hipnose com PNL, com a programação neurolinguística. Induções e sugestões, técnicas únicas do VC e 7 protocolos do VC. Beleza? 7 protocolos, mas vocês viram lá que são quase 12 protocolos, né? Porque tem alguns ali que são técnicas gerais. Beleza? Olha aqui, ó, como é que é a certificação, tá? Isso aqui é a plataforma da certificação. Certificação eu posso. Aí dentro da certificação, em breve vai ter a gravação da formação, tá? Tá em produção ainda. Deve ficar pronto aí daqui a 1 mês, 2 meses. E isso aqui, ó, é o que vocês vão encontrar lá dentro da certificação. Peraí, que eu vou abrir aqui de um jeito que fica mais fácil de visualizar. Aqui, ó. Olha só. Vou abrir para mostrar para vocês aqui todos os conteúdos dos cursos, tá? Olha só. Dentro da certificação, olha para isso aqui, ó. Então, ó, a aula inicial começa por aqui, que eu vou explicar as 2 trilhas. Então, a certificação, ela é para quem quer desenvolvimento avançado, porque quase que cada encontro desse de segundo vira uma terapia em grupo, comigo. Sempre é comigo na certificação, tá, gente? A gente tem as gravações do Hypno Experience, estão todas aqui. Então, aqui, ó, só de gravações do Hypno Experience são 17 aulas. São cerca de 8 horas de conteúdo. Protocolos VC, a gente tem vários ali. Olha, aqui está apresentando algum erro, ó. Espera aí, deixa eu atualizar aqui. Vou mostrar para vocês. Porque protocolos VC são 35 protocolos. Então, são vários protocolos que estão ali e que são úteis. Aí, ó, olha lá, atualizou agora. Ó, então, ó, protocolos VC, olha aqui, gente, 35 aulas. A média de aula, uma aula de protocolo, é de 1 hora e meia. Então, só aqui deve ter uma média aqui de mais ou menos umas 40, tá? 40. E olha aqui, ó, eu sou, nas nuvens, troféu, mirante, corredor, switch, resgate da criança. Tudo isso aqui, ó, são protocolos que eu não tenho tempo para ensinar na certificação, na formação em hipnose, mas está aqui dentro. Fora essa parte de protocolos, ó, tudo isso aqui é protocolo, tá? A gente tem os conteúdos terapêuticos. Então, ó, como fazer a oferta na sessão de avaliação, um plano rápido de rentabilização para os novos terapeutas, auto-hipnose, como atender online, declarações de força do VC, como perdoar a si mesmo, isso aqui é uma palestra que eu dei, perfis comportamentais, autorresponsabilidade, blindagem emocional, isso aqui tudo é conteúdo terapêutico, ó. Você vai ver um tanto de coisa, né, ó. Algumas induções demonstradas,
Aí, olha isso aqui, gente, supervisão clínica, ó, 102 aulas. Então, imagina, você paga caríssimo para ter supervisão clínica. Às vezes, precisa você acessar lá estudos de caso, né? Tudo isso aqui, ó, é supervisão clínica, ó. 102 aulas. Então, aqui a média de cada supervisão, ela é de 30 minutos a 1 hora. Então, se eu for pegar por baixo, a gente tem 50 horas de prática para você aqui, ó. Com diversos casos diferentes, ó. Fobia, como tratar criança, culpa, ódio, perdão, ressignificando relacionamentos, conversa com o sábio, como lidar com pessoas com depressão recorrente. Tudo isso aqui, gente, são casos reais. Então, é o paciente que estava conosco aqui no VC, o terapeuta veio, atendeu ele, fez a avaliação, fez a anamnese, o paciente fechou, então é legal vocês saberem disso, que são casos reais que a gente atendeu no instituto, e está aqui. Aí você chega aqui, não tem nome do paciente, a gente preserva os dados todos, aí você, por exemplo, está com um caso lá que, puxa, a pessoa falou para mim que morre de ódio da família, e tem uma aqui, ódio. Aí a pessoa assim, pô, deixa eu assistir essa aula aqui de ódio, então, deixa eu ver. Como é que foi lá esse caso aqui de ódio? Será que tem algum outro de ódio aqui também? Deixa eu ver se tem algum. Ah, tem aqui, ó, bloqueio de crescimento, a pessoa não está crescendo. Ah, então deixa eu ver isso aqui. Benção paterna, interessante. Ah, comparação. Comparação e insegurança, interessante. Toque. Ó, então tá, como é que é um tratamento para toque? Então tá tudo aqui. Todos são casos reais, aonde eu oriento como é que vai ser o atendimento. Das 5 sessões, a gente faz o plano de intervenção terapêutica juntos, ou às vezes eu valido do terapeuta, e eu trago a minha experiência de mais de 13 mil horas para o caso concreto. Se tem ali um caso que eu não ensinei, e que eu acho que tem um protocolo que eu ainda não ensinei, que vai ser útil, eu nessa aula ainda explico o protocolo para o terapeuta. Ó, você vai fazer o protocolo assim, 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 esse é o roteiro, papapá, papapá. Então, tem muitos protocolos que eu ainda não ensinei lá no protocolos, porque lá no protocolos, o que eu faço? Tem o roteiro todo bonitinho, um passo a passo, e eu ensino o protocolo com todos os detalhes. Aqui, eu venho e ensino ele conversando com a pessoa, explicando para ela, e ela vai tomar notas e está gravado depois. Então, isso aqui é certificação, tá? Então, a certificação, ó, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, que você está vendo aqui que eu estou rolando agora, ó, tudo isso aqui é a aula de supervisão, entendeu? Hoje, na minha agenda, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, isso aqui é a minha agenda dessa semana, tá? Ó, isso aqui é supervisão, isso aqui é supervisão, isso aqui é supervisão, isso aqui é supervisão. Ó, são 4 horas que eu tenho, 4 horas não, são 6 horas que eu tenho por semana só de supervisões dos terapeutas, ok? Então, imagina o que é isso. São 6 horas, é no mínimo 6 horas novas de conteúdo que a plataforma cresce toda semana. Por quê? São os conteúdos novos que eu estou ali trazendo, dividindo, compartilhando. Ok? E tem as aulas ainda ali de negócios terapêuticos, que é para ensinar a pessoa tudo, como fazer anúncios, como é que vende na sessão inicial, como é que você prepara o ambiente para o seu cliente, tá? Sendo que eu não estou falando aqui de estrutura, porque estrutura eu já falo dentro da formação. Eu explico lá como é que é a estrutura da sala, não sei o quê. Isso aqui eu estou falando já da parte marketing. Tem gente que cobra separado só para você ter o curso de marketing de terapeutas. Então, tudo isso aí está dentro da certificação. Tá? Então, a certificação hoje, o que eu falo, pessoal? Certificação é o ambiente para, se você quer ser um terapeuta profissional, mesmo que não seja com hipnose, cara, é um ambiente para você. Você vai ter um supervisor para durante um ano inteiro, porque aí na supervisão em grupo da segunda-feira, o que acontece? Eu ensino o protocolo, mas eu faço supervisão também. Então, se você tiver um caso lá que você está atendendo, mesmo que não seja dentro do VC, você pode trazer para essa supervisão em grupo, como tem gente que faz. Aí a pessoa traz, o caso é esse, esse, esse. Aí eu faço a supervisão normalmente. E depois eu vou ensinar o protocolo, que o protocolo está previsto. Então, hoje é para quem tem esse interesse de se tornar um grande profissional e também é para quem pega e quer desenvolvimento pessoal em grau máximo. Porque pensa comigo, toda vez que eu ensino o protocolo, eu conduzo toda a turma. E quem está dentro da certificação também pode fazer, às vezes, perguntas ou pedir ajuda para a vida pessoal. Acontece. Aconteceu essa semana. Então, ali eu posso também dar, como se fosse uma mentoria. As pessoas vão estar participando, assistindo? Vamos.
mas existe essa abertura. E, como eu conduzo em grupo, eu sempre conduzo um protocolo de hipnose toda segunda-feira, para o grupo todo, eu ensino e depois eu conduzo em grupo, também tem a característica de terapia em grupo. Então, imagina só, você pagando um valor ínfimo para ter 4 sessões comigo por mês. É isso que acaba acontecendo. Então, tem muita gente hoje que vai para a formação e acaba vindo para a certificação, não é nem porque quer ser um profissional, mas é porque quer acesso a essa experiência toda segunda-feira. E ainda tem esse ambiente de crescimento, entendeu? Então, isso é que é a certificação, tá?